Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui nesta noite de quinta-feira, mais uma vez, com a nossa live Palavra de Mulher. Hoje o tema também, como todos os temas, tem sido muito importantes, né? Esse tema de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a música como instrumento de transformação social, né? Pensar um pouco a música dessa perspectiva. Semana passada nós conversávamos sobre o contexto, né? Político, histórico, social do nosso Brasil, dos nossos Brasis, buscando transformar tudo isso em um momento, em um processo de esperança. E hoje nós vamos conversar com a minha amiga Haruê Tanaka, ela que é mestra em educação popular e é doutora em educação musical. Tenho a grata satisfação imensa de participar do grupo de empoderamento feminino Maracatu Baque Mulher, juntamente com ela. E neste grupo de empoderamento feminino, grupo musical, grupo da cultura popular, né? O maracatu, que vamos dizer assim, uma preciosidade, um bem cultural. E aqui bem pertinho de nós, na Paraíba, nasce o grupo de Maracatu Baque Mulher. E aí conheci a Haruê nesse grupo e vejo ao longo desse tempo o trabalho maravilhoso que ela tem desenvolvido, que ela já desenvolvia, claro, né? E que ela desenvolve com mulheres. Isso aí ela vai com certeza poder falar, conversar um pouco. Enfim, então esse tema de hoje traz realmente um valor grande para mim, porque por meio, vamos dizer assim, desse reencontro com a música que eu tive, com a música popular, com a cultura popular, a música tem sido, para mim particularmente, uma grande fonte de transformação social. E eu também tenho conseguido presenciar em muitas companheiras, não só do Baque Mulher, né? Eu poderia citar vários outros grupos culturais que eu acompanho, que eu conheço, inclusive daqui de João Pessoa, mas que tem sido realmente essa ferramenta de transformação social. E que a gente vê que a música é algo para todas as idades, né? A música, eu, enquanto pedagoga, sempre trabalhei muito com musicalização infantil e considero um valor primaz na educação. Eu acredito que não há educação na primeira infância. Eu vi aí minha amiga Marina Bragante e me recordei disso. Não há educação na primeira infância sem a musicalização infantil. E, inclusive, não só a música como uma arte qualquer, mas a música como realmente essa ponte, né? Essa possibilidade onde a gente já vê desde pequeno, como eu gosto de brincar, ser humaninhos sendo formados na socialização, no cotidiano, na vivência cotidiana que eles terão com a sociedade, e o quanto a música traz às crianças essa leveza, né, de aprendizagem. Então, estou aqui aguardando minha amiga Haruê entrar. Vou só aqui um segundinho para chamá-la e ela vai chegar aí. Enquanto isso, eu já quero de todo o coração agradecer todas as pessoas que têm acompanhado, agradecer as pessoas que têm me dado os feedbacks, os retornos dessas lives, que têm sugerido os temas, né?
Estou vendo aqui, eu não posso deixar de falar hoje como dia do psicólogo. Estou vendo minha amiga Joselma, a Marina, que eu também já citei, também psicóloga. As outras pessoas, desculpem, tá? Vocês não são psicólogas, então hoje é o dia delas, eu vou saudá-las por conta disso. Para mim, é uma profissão extremamente essencial também para a formação humana e por isso a gente não pode deixar de lembrar delas. Convidando aqui minha amiga Haruê Tanaka, né? É a oriental mais brasileira que eu conheço. E aí, pronto, tava só esperando ela chegar. Chegou. Vamos chamá-la aqui para se conectar com a gente. Então, como eu estava dizendo, Haruê é a oriental mais brasileira que eu conheço até hoje na minha vida. Boa noite, Haru! Boa noite, querida. Tudo Antes jóia? de qualquer coisa, tudo jóia. Eu preciso lhe agradecer. Eu sei o quanto, primeiro, a sua disponibilidade, a sua generosidade de estar conosco aqui nessa noite, conversando um pouco. Eu sei que você tem estado, como a gente tem conversado, extremamente corrida, né? Não tem sido realmente um momento fácil essa tripla jornada para quem está em home office. E você, como professora universitária, eu sei que dedicadíssima que é ao que faz, tem estado aí essa jornada que não tem sido tão fácil. Mas eu quero te agradecer, dizer seja bem-vinda. Essa live é uma série de lives que eu estou fazendo desde o mês de maio. Assim, começou uma coisa bem despretensiosa e a gente já está em agosto. E eu já estou com os temas até novembro. E tem sido muito bom, toda quinta-feira, conversar com amigos, amigas como você, né? Como eu tenho dito ao pessoal, não são palestras, mas as nossas conversas são sempre conversas importantes e necessárias. E é isso, eu quero te agradecer de coração. A minha conversa sobre música poderia ser com inúmeras outras pessoas maravilhosas como você, mas eu sei que você, para este momento nosso, é a pessoa que o universo colocou no meu caminho. Então, te agradeço, viu? Nossa, eu é que te agradeço, né? Fiquei extremamente lisonjeada de ser convidada para essa palavra de mulher. Sei que você tem inúmeros contatos também, né? E que poderiam falar brilhantemente sobre essa questão. E me senti a escolhida, né? Então, fiquei muito honrada, até porque admiro muito seu trabalho. Isso eu não. Eu estou chovendo molhado, porque isso você sabe, mas eu estou dizendo aqui de público, né? Mas o apreço, o carinho, a admiração que eu tenho por você. Então, eu E me dispus e me disporei sempre que você precisar. Gratidão. brigadão, amiga. Eu estava dizendo antes de você entrar o quanto nós temos ligação e o quanto você tem sido uma referência importante para mim desde que eu entrei no Maracatu Baco Mulher. E eu tenho aprendido muito no Maracatu Baco Mulher a questão da cultura popular e o que ela transforma, o que é muito mais além do que uma arte, para mim tem sido, mas por isso que a intenção era a gente realmente conversar sobre o poder de transformação social, né? A música realmente como essa ferramenta de transformação social na nossa cultura popular, mas na nossa sociedade como um todo, né? Eu sempre valorizei muito, eu estava dizendo, a musicalização como pedagoga, eu sempre trabalhei com os meus alunos com base na musicalização infantil, mas hoje estou redescobrindo a música como essa ferramenta de transformação social, primeiramente na minha vida, e depois eu tenho visto na vida de tantas mulheres e pessoas ao meu redor.
Então, fique à vontade aí para a gente conversar. Eu costumo dizer que eu gosto de mandar as perguntas antes, porque eu não quero ficar perguntando. Vocês, a palavra é de vocês. A palavra é sua. Então, eu falo melhor quando eu escrevo um texto, que é um texto que me serve como guia, e assim eu tenho uma mente muito criativa e muitas questões que eu quero colocar. Então, escrever me ajuda a manter uma linha, né? E eu consigo dizer tudo Fica à aquilo vontade. que eu quero dizer. Então, eu prefiro ir falando, e na medida em que eu vou fazendo citações, eu vou fazendo os comentários, né? Explicando. Tá, joia? Porque eu sou professora, então, É, tá na minha não natureza. deixa de sistematizar. Eu não consigo falar sobre alguma coisa que eu não possa trazer pessoas assim que têm uma vida toda, né, dedicada a isso que eu estou falando. Sim, Seria um descomprometimento da minha parte ter esse conhecimento e não passá-lo. Então, eu vou uhum. pedir licença para colocar algumas pessoas aqui nessa Esteja à conversa, vontade. tá certo? Até porque eu acho que a gente deve conversar embasada, né? Com certeza, Para não parecer que é só nossa experiência. com E, certeza. Fica à né, vontade. e o entendimento de que tudo isso que a gente está discutindo aqui, inúmeras pessoas, inúmeros pesquisadores, professores, essas pessoas discutem sobre isso. Então, eu gosto muito de trazer essas pessoas para a gente poder dialogar melhor, né? Então, você me fez duas perguntas, né? Como a música pode se tornar uma ferramenta de transformação social e quais as contribuições que a musicalização traz para o processo educativo humano. Então, eu resolvi responder as duas na medida em que eu vou, né, Certo, explanando, tá certo? Mas fica no à primeiro vontade. momento, pronto. Mas no primeiro momento, a gente pode pensar, né, ter um pensamento de base e que se encontra no princípio de que a música deve fazer parte da formação humana e ela deve ser para todos. Então, esse entendimento de democratização, acesso à música, ao ensino da música, certo? Como diz Violeta Gainza, que é uma argentina, educadora musical, uma das criadoras do FLADEM, né, que é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical, e no qual eu estou, no momento, como representante da Paraíba, e fui convidada para ser representante do Nordeste, acho que eu falei isso para você, né? Falou sim. E eu me filiei, me associei a esse fórum, que é latino-americano, né? Porque acreditei muito nas propostas, sabe? Então, seria uma militância, uma política, né, de ensino e aprendizagem, né, dentro da música na América Latina. Então, ela diz que a verdadeira democracia educativa só poderá ser realidade quando a música for ensinada nas escolas, nos conservatórios e universidades, assim como se ensina língua estrangeira, artes plásticas e espetáculos. Digamos, de uma maneira natural, prática, direta e Uhum. acessível às maiorias. E é nesse sentido que eu vou explanar, né? Responder as É. questões. Então, no primeiro momento, a resposta seria para essa primeira questão, né? Como a música pode se tornar uma ferramenta de transformação social através da educação, direito fundamental da nossa Constituição, né? E que tem sido tão menosprezada nesses tempos. Eu não vou nem entrar nessas considerações, porque seria dois, Mas né, você fica à vontade para entrar. não, mas seria dois encontros, né? E aí eu não É chegaria. verdade. É isso que eu preciso de um roteiro, É porque senão muito amplo. fico impelida a falar, né? E isso já tem sido implementado pelas leis, né? 11.769 de 2008, que trata da inclusão do conteúdo musical como obrigatório no ensino médio, desculpa, no ensino fundamental, né? E os educadores musicais vêm trabalhando isso, eu digo, em todo o Brasil, né? Sim. Porque hoje em dia nós temos a licenciatura em educação musical, ou seja, para as pessoas que vão para a escola, Uhum.
e a gente segue a lei. Eu não sou licenciada, eu sou bacharel em música, né? Mas o meu doutorado é na área da educação musical, então por isso que eu estou falando, né, como uma educadora musical, e não como uma professora de instrumento, né? Professora de piano, no caso. Sim, E além da lei 10.639 de 2013, que foi alterada pela lei 11.645 de 2008, que versa sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, e ressalta a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira. Eu acho que, per si, são duas leis, sabe, que são sim, instrumentos para implementar a questão do ensino de música e, por conseguinte, transformar socialmente os espaços. É, em relação à segunda pergunta, estou dizendo num primeiro momento, assim, eu estou certo. fazendo, né, respondendo, tentando responder as duas, porque é isso que eu estou dizendo, elas estão imbricadas. Uma Sim, coisa está sim, diretamente relacionada à outra. é verdade. É, nesse segundo, nessa segunda questão, a gente poderia responder que tais contribuições, né, quais são essas contribuições, você perguntou, elas são discutidas através da área da educação musical. No entendimento do que significa o termo musicalização. É interessante porque as pessoas colocam musicalização e, por óbvio, né, como é uma área específica, ela tem suas especificidades. Então, aqui no Brasil, ele tem o sentido de alfabetizar crianças na música. Vivenciar, experienciar a música no sentido de educá-la musicalmente e não só no sentido de ler uma partitura, né? Porque quando a pessoa fala em alfabetizar, digo, musicalizar, a pessoa já imagina, eita, essa criança vai aprender partitura, né? Para os leigos ou para as pessoas que não conhecem da área, elas podem pensar isso. Mas a gente entendemos musicalizar no sentido de Violeta Gaines, aí por isso que eu trouxe ela, né? E um dos objetivos desse fórum seria conscientizar o valor da música como bem social, contribuindo para a preservação das raízes e tradições latino-americanas. Então, veja, eu acho que quando eu me deparei com o fórum, né, eu vi os princípios flademianos e eu vi os objetivos, eu falei, gente, é isso aqui, inclusive de inclusão social, sabe? Sim. De acessibilidade, enfim, né? Eu acho que realmente nesse sentido eu comecei a entrar no ensino da música. Quando viu, já estava dentro de cabeça. Quando eu vi, eu estava totalmente envolvida, sabe? Um dos objetivos do fórum, por exemplo, é conscientizar o valor da música como bem social. Não, desculpa. Um dos princípios é a música, a educação musical como um direito humano, presente Sim, ao longo de toda a vida, dentro e fora do âmbito escolar. Então, a música deve estar a serviço das necessidades e demandas individuais e sociais. Então, já tô dizendo, né, por que que eu tô nessa linha de frente aí, por que que sim, eu me propus, né? Porque realmente, através desse fórum, eu consigo me fazer ouvir, né? Melhor entre os meus pares, entende? Então, assim, eu acho que entendo. a gente se sente inserida, né? De fato, a gente É se sente, verdade. né, parte dessas transformações aí, porque há várias formas de se transformar socialmente, né? Com Você pode, certeza. né? Você pode atuar politicamente, você pode atuar numa militância docente, você pode ser uma pesquisadora e publicar, né, as suas. Então, tirando a política, eu tenho feito várias inserções nesses campos. Então, o sentido de musicalização para a Violeta, da INSA, é de acesso democrático à música. Nesse sentido, como disse, muito contempla a ideia que tem sobre musicalização e acesso ao ensino e aprendizagem da música. Para ela, não se restringe à iniciação musical infantil, como tende a ser entendido aqui no Brasil, mas ao processo de formação musical de um modo mais abrangente, podendo envolver crianças, jovens e adultos em diferentes estágios de experiência e conhecimento.
Entende? E é nesse sentido que eu ofereço, por exemplo, alguns cursos. Um curso que eu estou oferecendo, um curso para mulheres. Isso. Não há limitação de idade, não há limitação em termos de formação. Você pode chegar do zero, sem nunca ter ouvido falar, mas você quer aprender música. Então vamos aprender música. Vamos falar sobre música. Vamos falar sobre as mulheres na música, né? Historicamente, a invisibilidade vai para todas as áreas do conhecimento e eu aproveito esses espaços para discutir sobre a mulher, sabe? Principalmente no sentido de que a mulher muito dentro do sistema em que foi criado, o sistema patriarcal, e dentre as tantas discriminações, as mulheres têm o que o Bandura chama de baixa crença de autoeficácia. Porque fizeram crer, né, fizeram-nos, todas nós, crermos que música não foi feita para mulher, primeiro. Hum. Depois, alguns instrumentos, muito menos, foram feitos para mulheres. Então, eu posso dizer que as minhas pesquisas, os meus estudos, eles estão voltados diretamente para essa questão. E o que não é isso, senão transformar socialmente, né, Com certeza, os nossos espaços. com Tem certeza. um artigo que fala sobre a questão de musicalização, eu fui pesquisar também, como eu disse a você, é muito importante a gente ouvir as vozes de quem está estudando sobre isso, né? Então, a música e a musicalização como elementos contribuintes para o desenvolvimento da inteligência e a integração do ser. Isso também é musicalização. Explica como a musicalização pode contribuir com a aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicomotor e socioafetivo da criança. Então, crianças que começam a lidar com música logo cedo têm um ganho, certo? Na aprendizagem, no lado psicomotor, linguisticamente falando, Socialização, né? na socialização, socioafetiva, né? Isso. Então, assim, tem um educador musical muito conhecido que chama Willems, e ele diz o seguinte: cada um dos aspectos ou elementos da música corresponde a um aspecto humano específico, ao qual mobiliza com exclusividade ou mais intensamente. O ritmo musical induz ao movimento corporal. A melodia estimula a afetividade. A ordem ou a estrutura musical, na harmonia ou na forma musical, contribui ativamente para a afirmação ou para a restauração da ordem mental do ser humano. É isso que eu estou dizendo. Eu estou respondendo uma pergunta já na outra, né? A Sim, sim. contribuição da questão da formação do ser Elas humano. se conversam realmente. Né? Elas dialogam, são duas questões que se dialogam o tempo todo. É verdade. Por isso que eu falei, né? Eu vou tecendo, né? E ao mesmo tempo respondendo. Então, afinal, né? Para você ver como não é tão simples assim dizer musicalização, é isso, né? Afinal, o que é musicalização? Para Brescia, a musicalização é um processo de construção do conhecimento, que tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto musical, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, atenção, autodisciplina, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, como você disse. Também contribuem para uma efetiva consciência corporal e de movimentação. Ora, se musicalizarmos, então, né, o que acontece é imperativo que haja uma transformação social. Com Né? certeza. Então, é um caminho, por isso que eu digo, é um caminho que ele se estende. Né? São questões que estão muito imbricadas, impossíveis de ser separadas, na verdade. É E verdade. a gente tá falando de cultura, mais notadamente de cultura popular, né? Desse âmbito. E aí teria várias considerações que a gente podia fazer sobre a música dentro de ambientes distintos. A música é uma só. Essa dicotomia que existe entre popular e erudito, né? Entre autoconhecimento e baixo conhecimento, porque a cultura popular estaria
no sentido mais de um conhecimento menor. Esse é o problema né, de a gente partir desse princípio. E só para explicar um pouco como é que uma pianista sai do seu lugar, né, de formação, né, porque eu ainda continuo dando aula de piano. Dou aula de piano na extensão, dou aula de piano em graduação, na UFPB. E na UFPB, na graduação, eu dou aula para pessoas que querem se formar como profissionais do piano. Tá? Mas nos cursos de extensão, eu dou aula a todas as pessoas de todas as idades, com diversos interesses musicais. Então, eu não estou formando concertistas, recitalistas, entendeu? Alta cultura, como digamos, né? A gente pode dizer assim, né? Mas é nisso que eu acredito. No, diante de tudo isso, né, eu posso, então, começar a falar um pouco, adentrar um pouco mais no que eu queria expor, né, que é uma primeira ideia. Se a gente for lá atrás, a gente já vai começar a ter respostas para essa questão da música, com transformação social, né? E eu vou para o grego, vou lá para a mitologia grega, olha só. Ele, na mitologia grega, atribuía-se à música origem divina e poderes mágicos de cura, de purificação do corpo e do espírito e de operar milagres no reino da natureza. Eu acho que isso está intimamente ligado ao que vamos abordar, inclusive quando a gente fala de poderes de origem divina, de espírito, a gente lembra das matrizes africanas, né? A África é berço da civilização, para a gente, né? Principalmente, é o nosso berço. Então, Aristóteles, na sua obra A Política, ele concebia a música, que a música pudesse ser usada como fonte de divertimento e prazer intelectual, e não apenas na educação. Então, os gregos já entendiam, né, que existia toda essa gama de transformações que podia ser operada. Segundo alguns antropólogos, a música evoluiu de início para fortalecer os laços da comunidade e resolver conflitos, né? É o Jordan, que ele tem um livro chamado Música e Cérebro. E é assim que a música vem se firmando entre os grupos, como um elemento que estabelece relações, como acontece nos grupos do qual nós participamos, eu e você, e de outros, né? Que eu pesquiso. E, de acordo com Pete Seeger, que é um... Engraçado, é Peter, mas todo mundo conhece por Pete, como se fosse um apelido, sabe? É um músico, é um músico que escreveu a seguinte frase: para algumas pessoas a música precisa desempenhar uma função na vida. O importante, ele diz, o importante não é perguntar, essa música é boa? Mas sim, para que serve essa música? Entendeu? Então, toda essa minha questão, essa minha fala, ela vai nesse sentido. Qual é a função da vida? Qual é a função social na vida, né? Da música? Assim, pude observar que em grupos populares de música popular e de cultura popular, que são coisas um tanto quanto distintas assim, em termos de campos, né, de estudo, certamente procuram fazer música pelo prazer de aprender música, tocar, se apresentar. Nestes grupos, as fronteiras entre o ouvir e o fazer, o que inclui também a expressão corporal, né? Que as pessoas, a dança, entendeu? E ele praticamente não existe. Não existe essa separação, né? Você veja, a Uhum. gente dança, canta, toca. Eu digo sempre quando eu fui chamada para um grupo, né, ao aprender a sanfona, aí foi que eu percebi que a sanfona era o mínimo, né? Porque no grupo eu só faltava fazer acrobacia, né? Que eu tinha que Assoviar e cantar, chupar cana. eu tinha que cantar, eu tinha que dançar, eu tinha que coreografar, sabe? Realmente acho que. E o quê? Está dentro da cultura popular. Né? Assim, está dentro
do conhecimento de raiz, que é o forró de raiz que nós fazemos, né? Eu realmente não tenho muita inserção em outros tipos de forró, não. Eu realmente trabalho mais dentro dos ambientes de cultura popular mesmo, de raiz, né? Como a gente vai chamar. E veja, isso também já é uma outra discussão, porque a gente tem opiniões pessoais, né? Mas como educadora, sabe, a gente tem que se livrar dos preconceitos. Exatamente por quê? Mas, gente, como é que pode? Você tem uma formação de música erudita, mas você toca maracatu, você toca forró, como assim? Entendeu? Fica meio que uma incógnita para as pessoas, como é que uma pessoa que veio de uma formação tão, né, tão erudita, porque eu fui mandada para ser pianista, para ser concertista. Eu cheguei a tocar solar com orquestra, entendeu? Concertos. Então, assim, eu entrei na universidade um nível para seguir essa carreira. Porém, quando eu me tornei professora, toda a minha visão em relação à música, ela mudou. Eu percebi que eu passei a advogar por um ensino democrático e que eu conseguisse abarcar muita gente, que eu conseguisse passar, que eu pudesse estar aqui nesse momento, por exemplo, falando dessa minha experiência para tantas pessoas, sabe, e de um modo geral para a sociedade, né? E desfazer mitos. Eu adoro desfazer mitos. As pessoas têm muitos falsos mitos no seu imaginário, entendeu? Muito por conta da falta do preconceito e da falta de conhecimento, que a ignorância leva você aos mitos, né? A É achar verdade. achar que aquelas são as verdades, entendeu? E então, nesse tipo de grupo, a coisa do ouvir e do fazer, elas não se dissociam. Faz-se porque ouve os outros tocarem. Necessita fazer, e porque esse fazer torna-se parte de suas vidas. Sabe? Então, não é uma questão puramente técnica, sabe? Aprendizagem musical não é uma coisa, nesses grupos, principalmente, não tem a questão porque eu quero me tornar um virtuoso, uma virtuose do tambor, sabe? Não é, ninguém vai para esses espaços pensando dessa forma. Entende? Então, a despeito das inúmeras explicações que poderiam ser dadas sobre o fazer e ouvir, é importante que fique registrado que a música independe dessas funções. Interessa-nos primordialmente pelo sentido que ela tem para o grupo, para a comunidade, para a cultura destes grupos. Da parte da ótica do pesquisador que tenho, percebe-se que a relação comunitária e o fim a que se presta a música são elementos embasadores da motivação de se fazer música, pois é no compartilhamento de emoções dentro do cotidiano dos grupos que vão sendo construídas relações de aprendizagem de vida e que vai se educando o espírito, contribuindo para a formação cidadã dentro daquele grupo social. Então, há um comprometimento muito maior, né, em termos de, eu diria, em termos de aprendizagem. Ele envolve a formação cidadã. Não é de se admirar, por exemplo, que vários grupos da cultura popular, os mestres e mestras, exigem que as crianças, os jovens, estejam frequentando as aulas para poder estar em um grupo. Essa é uma forma de fazer com que eles entendam que aquilo ali, aquele espaço não é para de diletantismo. Ah, eu não quero estudar, não, eu quero tocar maracatu, por exemplo, né? Não Sim, quero estudar, não, eu quero tocar coco. Entendeu? Não. É importante que se entenda que a formação musical tem a ver com a formação cidadã. Ela é parte, e é por isso que ela se propõe a ser transformadora.
Nossa, eu podia passar a noite toda falando dos inúmeros exemplos, né? Mas não dá, senão não chego onde eu quero. Mas só para dar um exemplo, assim, por exemplo, quantos documentários, reportagens, entrevistas a gente já viu com pessoas que estão nas comunidades, na periferia, e que elas foram, eu acho que eu utilizo a palavra correta, salvas pela música, certo? Eu não sei se você conhece a Priscila Santana, né? Uma maestrina que veio para cá por prima, e ela é negra, e ela veio assim altamente. Você tem que conhecer Arueto. Eu acho que ela foi uma das primeiras pessoas que ela conheceu quando chegou em João Pessoa. E foi muito interessante. Eu ouvindo a história dela, né? Eu falei, gente, que incrível, né? Ela vivia no meio e os jovens, né? A gente está vendo o que está acontecendo com os jovens negros, né? A gente está, né, no mundo inteiro. Eu falo dos negros porque a pauta principal é racismo estrutural. É o que a gente tem que discutir Não agora tem nesse como momento. fugir. Não Não tem tem como como fugir, fugir. justamente. Então, é, ela como negra, como sabe, menina de periferia, a mãe não deixava ela participar de alguns eventos, né? Porque da comunidade. Tal. Eu sei que ela acabou indo para a música e ela virou flautista e ela virou uma regente. Uma das poucas no Brasil, porque nós somos mulheres, são poucas dentro da música em algumas determinadas áreas. Por exemplo, como compositoras, né? Somos totalmente Sim. invisibilizadas, né? Como compositoras. Mas é isso, olha, eu já estou fugindo, pô. Mas porque são. Mas a sua fuga é a nossa sorte. Pode ficar tranquilo, porque você vai fugindo e a gente só vai aprendendo mais. Então tá, olha só. Então, né, não por acaso, falando ainda dos gregos, né? Que eles tinham tantos cuidados com a educação musical do cidadão. E aqui eu vou falar cidadão, porque para a história são os homens. Quando falava Esparta e Atenas, né? Era Esparta para a guerra, né? Atenas para os homens que iriam pensar, iriam. Então, mas ninguém fala de mulher, né? Porque mulher não existia, né? Mulher era coisa. Pois acreditava que a música contribuía sobremaneira para a formação do seu caráter. Platão e Aristóteles concordavam com esta proposição, indo além. Acreditavam que a ginástica e a música complementavam-se. Esta visava a disciplina do espírito e aquela a disciplina do corpo. E essa palavra, que também há muita discussão nessa questão da disciplina, né? É, às vezes fica muito associada à questão da autoridade, sabe? Mas a música nos disciplina. Porque ela nos disciplina não é só em relação às instituições e ao conhecimento, né, vindo das autoridades, como a igreja, por exemplo. Mas ela disciplina a mente, sabe? Eu sempre digo que, primeiro, a cabeça tem que estar boa para se aprender música. Por incrível que pareça, a gente estuda um instrumento, a gente estuda música como a gente pensa. É interessante. Ou seja, se você é uma pessoa que não acredita em você, aquele negócio não vai funcionar. Porque eu Sim. sempre digo, gente, como é que vocês querem aprender sobre música, né? Tocar um instrumento. Né? Se vocês ficam dizendo o tempo todo que isso não foi, não é para mim, não. Isso, eu acho que, coitada, eu sou analfabeta, olha, professor, eu não sei de nada, eu acho que eu não dou para isso. Então, esse é um discurso que eu quero que as pessoas retirem do seu vocabulário, está entendendo? Eu não posso, eu não gosto, eu não sei, eu sou. Eu digo que é discurso de vitimização. Então por que você está aqui? Se você está dizendo para o seu cérebro que você não pode, como é que você vai lidar com isso, tá? Então, eu acho que a música tem isso, tem muito a questão da disciplina do espírito e do próprio corpo. E a gente tem um ganho, sabe?
um ganho incomensurável. Na verdade, a maioria das pessoas falam que a música é universal. Entretanto, eu discordaria numa palavra. A música é um fenômeno universal. A música é de ocorrência universal, né? A música é um fenômeno que ocorre em diversas culturas, ocidentais e orientais. E em dada cultura, há inúmeras manifestações que não necessariamente são as mesmas. Ora, então, se a música fosse universal, eu entenderia a raga indiana. Eu entenderia a música japonesa. Eu entenderia as músicas que são de um quarto de tom, de microtons. Entende? Então, eu escuto, que, Sim, né? Não sou surda, eu escuto. Agora, essa compreensão como linguagem de que a gente entende tudo. Não, a gente entende. Tocou a música, você sabe dizer se é bonita ou se é feia. Como? Se você não é parte daquela cultura, se você não entende nem. Eu estava vendo uns tambores africanos, né? Uns djembês, porque eu tenho um djembê aqui, ó. E Hum, nesse vídeo, o djembê é enorme, eles botam no meio da perna, como se fossem uns atabaques, sabe? sim. E é interessante que essa curvatura aqui, né? Essa entrada, eles botam no meio das pernas, assim, botam, né? Colocam o cinto e tocam. Nossa, eu fiquei Eu enlouquecida. imagino. Então, assim, aí você diz, ai, a gente entende. E eu diria que não. Que, de fato, existe especificidades. Tanto é verdade, você tem o coco, a ciranda, o maracatu, o frevo, o forró, o samba de roda, e lá vai, lá vai, lá vai. E, e tem tantos grupos quanto existem Os esses, ritmos, esses diferentes ritmos e gêneros. verdade. Compreende? Então, eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo um pouco dessa questão de que música é um fenômeno universal, porém não de compreensão universal de todas as músicas, né? Sendo assim, a vivência e a compreensão de determinada cultura e expressão musical dentro da cultura popular ocorre de modo específico e tem seus aspectos definidores. Portanto, há uma enorme diversidade de manifestações que, para serem compreendidas de fato, necessitam o envolvimento do ouvinte em uma audição mais guiada, envolvida e que a gente chama de conhecimento situado. Existe um livro que fala sobre isso, né, que é o Levi e Wenger, que chama-se Situated Learning. Né? Vai falar um pouco exatamente sobre essa questão do conhecimento situado. Uma segunda ideia é que após uma longa inserção no mundo da cultura popular, eu diria desde 1999, né, eu estou dentro desse, podemos falar sobre práticas culturais e educação para a vida. Eu acho que é isso que envolve os grupos de cultura popular. Justificando que a música é parte de um complexo que envolve práticas culturais e sociais. E segundo Jorgensen, se a música é parte da vida ao invés de ser a parte dela, não pode ser estudada isoladamente. Ela precisa ser vista como um aspecto da cultura, né? Então, um aspecto muito mais amplo, né? E às vezes a gente vê as coisas muito específicas, sabe? A gente não consegue dimensionar que está todo dentro do, né? Assim, a música está presente no mundo e na vida cotidiana, está em quase toda parte, mas não quer dizer que sempre, ou mesmo habitualmente, músicos e músicas, e aqui eu vou explicar um pouquinho, músicas é o feminino de músicos, as pessoas pensam que não é, as Tem gente que pessoas pensam, acha que está falando errado, né? e acham que é musicista. E eu diria que ou a musicista é comum de dois gêneros. Hum, Entendeu? E musicista não muito bom significa saber. necessariamente mulher que toca música, que faz música, que executa, que é instrumentista, por exemplo, como no caso do músico. Musicista, para homens e mulheres, são pessoas que estudam sobre música, pesquisam sobre música, escrevem sobre música, e que não necessariamente precisam ser músicos, entendeu? Mas podem ser.
nada impede, mas Entendi. eu estou querendo dizer que são termos que às vezes as pessoas, né? Isso Confundo. não é consenso. Aliás, nada é consenso. O que é consenso nessa vida? É Eu ainda estou para verdade. descobrir alguma coisa que seja consenso, É verdade. né? Então, Hoje em dia nem a Terra é mais consenso que é redonda. pois é verdade. Ainda tem, como é que a gente chama? É terraplanistas, é? Que É acreditam que a Terra seja plana, né? Ainda. plana, pois é. Então, o fazer, né, recepciona do mesmo modo e por prazer. E algo que se percebe no mundo da cultura popular, certamente, é eles procuram fazer música pelo prazer de aprender música, tocar e de se apresentar, como eu disse anteriormente. Digo, digo isso para que o público perceba que até em algo que aparentemente seria um consenso, na verdade, pode não ser. Mais, mais uma vez, né? Mais uma polêmica. E esse é um dos aspectos que chamam a atenção dos pesquisadores sobre o fazer musical, entendeu? Quando a gente fala de fazer musical, algumas pessoas podem pensar, tocar, outros podem, estudar, outros podem, ouvir. Então, nós chegamos eu cheguei, né, a um ponto, assim, de entender que existe, inclusive, uma expressão para denominar tudo isso que nós todos fazemos, que é o musicking, sabe? Ele é educador musical, ele é músico, né? Christopher Small. Então, ele criou esse termo que, traduzindo, se for um substantivo, seria musicar, né? Mas se você olhar como um verbo, ele seria musicando. E musicando não significa colocar música numa letra. Musicando significa você expressar a ideia de fazer, né, parte de uma ação musical. E ainda também pode ser interpretado como um instrumento para interpretação da ação musical e de sua função na vida humana. E é por isso que eu criei o grupo Mulheres em Performance Musical, cuidando do musicar local, ou cuidando do, né, musicando localmente. Toda vez eu me confundo como é que eu botei, mas então, Eu enfim. ainda não consegui chegar no grupo, mas eu chegarei, viu? Não, Chegarei. mas então, eu estou falando isso, talvez, não sei se pode estar um pouco descontextualizado da pergunta, mas Não, não. eu acho que, Está totalmente conectado, fique tranquila. né, então, eu acho que eu queria chegar, sabe, nessa expressão que não é um. Por quê? Porque, nossa, eu achei muito interessante. Ele disse que musicar é, inclusive, escutar música. É você baixar uma música e escutar. Você já está musicando, sabe? Quando ele fala aqui que faz parte de, né, de várias funções na vida humana, né? Sobre essa gama de interpretação, sobre a ação musical, é uma visão, na minha opinião, mais vanguardista, né? Então, eu tô vendo aqui os Tá vendo olhos. os comentários, né, Eu Haru? fico doidinha Ô, para ver as Haru, pessoas falando. E olha, tem esse. muitos comentários legais, viu? Mas deixa eu te dizer, a gente só tem 9 minutos, porque aqui o Ave tempo não Maria, então, passa, ele corre. com certeza. É por isso que eu disse a Deixa eu... você que eu prefiro colocar, né? Mas só para fechar, né? Eu ia falar um pouco, uh, justamente que eu falo do lugar das mulheres, das pedagogias que eu chamo, no Fladem a gente chama de pedagogias abertas, né? Da mulher, do Baque Mulher, do Sinta Liga Troll, do Coco de Roda do Guru de Ipiranga, de Ana do Coco, de Vomera, do Coco das Manas, sabe? São todos grupos que detêm uma função social, Isso. que o Luquez vai chamar de processos da produção, reprodução ou transformação das relações sociais. E, né, então, ele fala que educação, no sentido de redenção da sociedade, que a educação é responsável pela direção da sociedade, que a educação como reprodução, ela reproduz a realidade em que se vive.
que a educação como transformação da sociedade prega, né, como uma instância mediadora de uma forma de entender e viver a sociedade. Isso está no livro da Cruvinel, da Flávia Cruvinel, né, que fala sobre transformação social através da música. Então, já vou finalizando. Tem uma pianista já falecida, chamada Wanda Freire, que era educadora musical, foi presidente da Associação Brasileira de Educação Musical, Wanda Freire, e ela escreveu no livro dela Música e Sociedade. Mas eu, como sou etnomusicóloga, conheço também quem ela citou, que é o Alan Merriam. Né? O Alan Merriam vai falar que existe, no mínimo, 10 funções sociais da música como categorias. Então, assim, quando você me fez uma pergunta qual a função social, você não imaginava que eu teria 10 pontos só disso para dizer, né? Então, eu só vou citar, porque não dá para a gente escorrer tudo. Então, a função de expressão emocional, que tem por referência o papel da música como meio de expressar ideias e emoções não presentes nos discursos comuns, porque tem uma forma própria, né, de expressão. A função de prazer estético, né, que ela está associada na cultura ocidental e oriental de formas um tanto quanto diferentes. E eu coloquei várias observações, por exemplo, que no Ocidente, no Oriente, existe uma aproximação maior, por exemplo, com a questão indígena, nossa, de como se, sabe, de como se vê a música. Nós ocidentais vemos muita música per si, mas o Oriente, né, e a África, por exemplo, eles têm, e os índios, né? Quando eu falo Sim. Ocidente, é o branco, o europeu, sabe? Heteronormativa, eu estou falando toda essa questão. O contrário das epistemologias do Sul, como diz Boaventura de Souza Santos, né? E Maria Menezes. Então, é uma forma ligada à religiosidade, aos ritos, né? Tem a função também de divertimento. E aí nós poderíamos ficar uma noite todinha conversando sobre isso. Por quê? Porque é assim que a nossa sociedade entende. E por isso mesmo, isso não é para a mulher, isso não é para meu filho. Meu filho vai ser advogado, vai ser juiz, vai ser médico, né? Mas ele não vai ser músico, entendeu? Porque música não é profissão. Música é divertimento. É assim que a sociedade, de um modo geral, pensa a respeito da função da música. Função de comunicação, né? Ela só existe porque ela é feita entre pessoas. A música só existe quando ela é feita com pessoas, de pessoas para pessoas. A função da representação simbólica. Tudo isso é função social, né? O princípio de que a música representa, então a palavra, o termo principal é representatividade. Quando nós fazemos música, nós estamos representando uma classe, uma etnia, ações afirmativas, etc. Marcadores sociais, né? Então, nossa, eu coloquei tanta coisa, é por isso. Por isso que eu digo que... Não, não se preocupe, olhe, eu tenho uma boa notícia para lhe dar, não sei se é boa ou não. Vários comentários aqui eu já li pedindo uma segunda live, tá? Então, você vai guardar esses 10 pontos aí da função social, porque eu não quero perder não, e nem muito menos passar corrido desse jeito, porque Pronto. são pontos importantíssimos Importantíssimos. e várias Pontos pessoas cruciais. já colocaram aqui nos comentários, olha, por favor, merece outra live, merece outra live. E eu não vou fazer isso com o pessoal, né, Raul? Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, mas nem que a gente bota essa live aí faz 11 horas da noite, mas por favor, a gente se articula daqui a um mês ou 2 meses, no seu tempo, para a gente voltar nesse tema, pode ser? Pode E ser. aí você vai tratar especificamente desses 10 pontos aí, que eu acredito que Fantástico. não dá para passar correndo, não. Tá bom? Então, deixa eu só citar, né, para deixar registrado, Sim, né, para uma sim. segunda provável live. Então, é o seguinte, a sexta seria a função de reação física do próprio corpo. Nossa, eu coloquei tantos pontos e pensei que Eu ia ter tempo. imagino, por isso que não dá para passar correndo. Então, o cérebro seria a função de impor conformidade a normas sociais.
A gente vai falar de canção de protesto, a gente vai falar de iniciação nos ritos religiosos, olha só, tem, poxa vida, muita coisa mesmo. Função de validar das instituições sociais e dos rituais religiosos, que também tem a ver, né, com a preservação desses símbolos cerimoniais. Nono, função de contribuição para a continuidade e estabilidade da cultura. Né? E o 10º, viu, Maria? Toquei aqui, o bicho fez, abriu. Por que aqui? Por que esse... Ah, sim, é porque eu toquei aqui. O 10º seria a função de contribuição para a integração da sociedade. Notadamente, esses últimos 2 pontos, sabe? Eu acho que é um ponto de muita convergência sobre o... Se, por exemplo, eu tivesse que escolher 2 pontos, né, de função social, eu poderia me deter bastante nesses aqui. Nesses dois. Né, para esse nosso âmbito de discussão, entendeu, né? Então, É isso. verdade. A gente fica por Ei, aqui para responder algum tempo que sobrar aí, né? pois é, o tempo que sobrar, nós temos pouquíssimos minutos, pouco mais de 2 minutos, mas, como eu disse, né, como nós vamos retomar essa live em outro dia, que nós vamos combinar bem direitinho e vai dar tudo certo, eu quero dizer para você assim que eu me emocionei, estou extremamente emocionada com essa live de hoje, porque eu estava aqui pensando, puxa vida, que coisa boa, no dia do psicólogo e da psicóloga, a gente falando sobre música, e música tem sido a minha psicologia de vida, né? Então, quando você fala das funções sociais, eu fico extremamente emocionada, porque eu poderia citar, e você também fez alguns exemplos aí de quantas pessoas, quantos de nós somos transformados emocionalmente, afetivamente, por meio da música. Então, eu estou extremamente grata ao universo que fez com que essa live, com esse tema, porque assim, eu não faço as lives na semana, você viu que a gente está comprando essa live há mais de mês, mais ou menos, eu já tenho as lives para novembro, então geralmente eu não combino as datas, mas o universo tem sido tão bom comigo que faz justamente as lives cair no dia certo. Então, Raul, eu te agradeço de coração por esse ânimo, essa motivação. Fico com a palavra de que a música deve ser e precisa ser democratizada. A música não é para a escola de alguns, a música é para a escola de todos. Todos nós, como você disse, é um direito humano, nós precisamos ser tocados pela fenomenalidade, eu poderia dizer isso, da música, né? Então, um cheiro no seu coração, fica aqui minha mais sincera gratidão e te agradeço demais por você ser essa pedra fundante do Baque Mulher aqui em João Pessoa. Para mim é uma referência, não só musical, mas referência de vida. Eu tenho certeza que para as outras mulheres do Baque também. E estamos morrendo de saudade de tocar os tambores, de fazer o som do maracatu. Mas eu tenho certeza, eu estava falando com o Flavinho esses dias, que logo, logo nós vamos nos encontrar, né? Então, fica aí para o seu minuto de consideração final. Não, eu só tenho a agradecer, Aniane. Joselma, que é psicóloga, ela está falando aí, música e psicologia andam juntas. Com certeza. Ótimo, ótima deixa para eu concluir. Eu sempre digo que antes de ser professora, antes de ser professora de música, que eu não sou professora de instrumento, eu sou professora de música, eu sou psicóloga. E quando essa função de psicóloga, ela tem um limite, porque eu não sou um profissional, eu lido com a minha inteligência emocional para lidar com as questões, certo? Então, a primeira coisa que eu coloco à frente de qualquer terminologia, de qualquer ensinamento sobre música, é a psicologia. Como eu disse anteriormente,